Olá, meus queridos, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Hoje vamos estudar os itens 11 a 17, que trata dos escândalos e do corte da mão. A expressão escândalo, cortar a mão, refere-se diretamente a uma passagem bíblica famosa, interpretada de forma no contexto espírita. Está lá em Mateus 5,30. E Marcos também. Diz o texto: se a tua mão direita te escandaliza, corte-a, atira para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o seu corpo seja lançado ao inferno. O que significa escândalo nesse sentido? No original grego, no sentido evangélico, escândalo não é apenas uma fofoca bíblica ou escândalo moral como entendemos hoje. O que significa? Significa pedra de tropeço, algo que faz alguém cair no erro, no pecado ou na perdição espiritual. Pode ser uma ação, um hábito ou uma influência que leva a si mesmo ou aos outros o mal. Jesus alerta: ai daquele por quem vem o escândalo, ou seja, grave responsabilidade espiritual para quem causa tropeço aos pequeninos, aos mais vulneráveis na fé. É o que ele quis dizer. A interpretação espiritual e não literal, como está escrito, de cortar a mão, Jesus usa uma linguagem hiperbólica, ou seja, um exagero intencional para que desse um choque, e que fica marcado aquele choque, né, de cortar a mão, uma coisa física. Então, nós chamamos de hipérbole. Então, para a gente entender que ninguém é incentivado a praticar a automutilação literalmente, pois o corpo é o templo do espírito, seria algo que não bate, né? A gente vai pensar como Jesus manda você mutilar o corpo, se nós sabemos, ele sabe que o corpo é nada mais nada menos que o templo do espírito, né? Então, a verdadeira mensagem é radical. O que significa, então, espiritualmente falando, cortar a mão? Vamos ver. É eliminar da vida tudo que pode e o que serve de instrumento para o mal. Cortar a mão. Veja bem, quando nós usamos da palavra para agredir, para julgar, para ofender, para magoar. O que significa cortar a mão? Que nós passamos uma cola na boca, podemos dizer assim, para que não façamos mais isso. Então, é nada mais, nada menos uma forma dele dizer da necessidade da autotransformação, que nós precisamos nos modificar. Esse é o grande objetivo que a doutrina veio trazer para nós. Tirar literalmente, o que foi feito no meio de parábolas, de frases fortes, que foi exatamente o que necessitava para o pessoal da época, que não tinha ainda o discernimento que nós já temos hoje. Então, nós trazemos para cá agora e vamos colocar o que nós temos que cortar, ou seja, cortar as nossas negatividades. É aí que mora realmente o nosso objetivo. Então, o que significa? Então, olhamos isso aí. Significa o quê? Amputar. Cortar significa amputar. Concorda? Ou seja, cortar o mal pela raiz. O que nós precisamos cortar? Vícios, paixões, hábitos, relacionamentos tóxicos, pensamentos impuros ou tendências que nos levam ao pecado. Aí o interessante é que nós precisamos sempre aprender. Pensar antes de qualquer atitude. O pensamento é movido pela vontade. E pela vontade nós chegamos à ação, ao ato.
Então a gente tem que pensar muito a respeito disso aí. Então, policiamento dos nossos pensamentos é fundamental. Então, quando Jesus disse, vigiai e orai, é exatamente isso, para que nós possamos olhar para dentro de nós o que estamos pensando. Porque aquilo que nós pensamos, nós atraímos. E nós somos rodeados por uma multidão de espíritos, ainda impuros, que ainda estão apegados às coisas da terra, querendo energia nossa para que eles possam, entre aspas, sobreviverem lá, usando essas energias negativas, até o momento que também eles terão, chegar o momento deles, que eles vão passar, vão reconhecer e iniciar realmente o trabalho evolutivo, voltando à Terra. Tudo isso é um trabalho constante, mas nós somos polos irradiadores e receptores de energia. Então, precisamos olhar muito a respeito disso aí. Ele diz, da fala dele, que é melhor entrar na vida, ou seja, na vida espiritual plena, o progresso moral rumo a Deus, é isso que ele diz, entrar na vida, manco, aleijado ou com um olho só, simbolicamente, abrindo a mão dos prazeres ou facilidades, do que manter tudo e perder a alma no fogo eterno. O que é o fogo eterno? Nós já sabemos, não é eterno, é uma linguagem figurada. É o sofrimento moral profundo, remorso, atraso evolutivo. Viu como é que é? Fica tudo mais racional? Como Jesus, enviado de Deus, que nos criou, pode condenar alguém ao fogo eterno? Não. É o sofrimento que nós carregamos para nós mesmos através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Nós semeamos e colhemos aquilo que semeamos. É o que ele está dizendo aqui. Então, não se trata de uma punição física ou no inferno literal de chamas, aquele caldeirão fervendo, que as pessoas ficam eternamente sendo cozidos, literalmente assados. Isso aí é algo que não entra nas qualidades de Deus, nos atributos de Deus. Justiça, bondade, dos seus atributos. Como que ele vai condenar? Então, aí a gente vai entender a dinâmica da vida. O porquê estamos aqui, porquê os dissabores que ocorrem conosco, porquê as antipatias e simpatias. Tudo faz parte desse bolo, dessa bagagem espiritual que nós trazemos conosco, de muitas e muitas existências passadas. Pensem nisso. Então, nós devemos destruir em nós. Qual é o objetivo que ele está dizendo isso aí? Destruir em nós tudo que causa o mal. Infelizmente, os dois maiores problemas que nós carregamos, que ainda temos dentro de nós, orgulho e egoísmo, que vão desaguar na inveja, na luxúria, na ira, no ressentimento, na mágoa, na falta de perdão. Tudo isso está dentro de nós, que nós precisamos trabalhar. Entenderam? Como disse o outro, arrancar o olho. O que é? Ele não é fisicamente você arrancar seu olho, automutilação. Não. É evitar com desejo impuro. Cortar a mão é igual parar de usar as mãos ou ações para prejudicar, agredir ou satisfazer seus vícios. Viu como fica mais fácil o entendimento quando a gente vai debulhando o ensinamento do Cristo? Resumindo, é um resumo, ou seja, é um chamado à reforma íntima, enérgica. Ou seja, precisamos identificar, sem hesitação, o que é que nos afasta da pureza de coração, que é a temática desse capítulo, puro de coração. O que nós precisamos? É exatamente isso que ele quer dizer para nós. Nós precisamos realmente verificar aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nos leva às facilidades, entre aspas, que vão gerar dificuldades sérias lá na frente. Vamos pensar nisso com carinho. Então, gente,
podemos fazer um resumo desse capítulo, que vocês vão ler. Eu gostaria muito que vocês lessem. Aqueles que ainda não têm o livro físico, baixe na internet, procurem. Tem download grátis aí no Kardecpedia, várias outras editoras. Tem, entrem lá, vale a pena ter esse código moral do Cristo sempre conosco. Isso é muito importante, ok? Então, o que ele quer dizer isso aqui? Que o mal nasce no coração. Através do quê? Dos pensamentos e desejos. Não nos membros do corpo. Isso aí é uma metáfora que ele dizia. Cortar significa fechar os canais de expressão do mal. Como disse há pouco, cortar o orgulho, que fere o próximo. A maledicência, a fofoca famosa, né? Que espalha a discórdia, que hoje são as fake news, diante das redes sociais. O apego material que se escraviza, a pessoa vive só para ter. Quanto mais e não preenche o vazio existencial. Precisamos pensar nisso com carinho. Ok, gente? Então, é melhor sacrificar temporariamente os prazeres ou comodidades do que comprometer nosso progresso espiritual eterno. É isso. Olha, gente, não é viver no mundo escondido, fechado, só rezando. Não. É viver no mundo de uma forma natural, entendendo que somos espíritos vivenciando uma experiência para que nós possamos evoluir. Que já estivemos aqui muitas e muitas vezes, voltaremos aqui ainda, para quê? Para que possamos evoluir. Então, gente, entendendo que Deus, como disse há pouco, entre seus atributos, ele é justo e amoroso. Não pune eternamente, mas permite que o sofrimento moral nos eduque para o bem. Isso é fundamental. Então, esta passagem bíblica, que é muito interessante, que nós estamos estudando hoje, na realidade, ela sintetiza como um convite constante de vigilância e de coragem moral. Vamos nos examinar, identificar aquilo que nos faz tropeçar. E vamos cortar sem piedade essa raiz, para que não cause dano nem a nós e nem ao próximo. Esse é o nosso objetivo. Então, vale a pena a gente entender isso. Então, só resumindo, eu quero ler para vocês um pedacinho. Vou ler o item 17, só para vocês depois se localizarem e lerem o capítulo inteiro, né? Os itens todos. Se a vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. A figura enérgica, que seria um absurdo tomar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Extirpar do seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Quer dizer ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão ter lhe servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista do que seus olhos tivessem dado maus pensamentos. Jesus não disse nada de absurdo. Para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo das suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá a doutrina espírita. Ok, gente? É o resumo do nosso estudo de hoje. Se vocês lerem, vocês vão entender com mais facilidade, ok? Então, eu agradeço a todos e, se Deus quiser, na próxima semana estaremos continuando o nosso estudo. Um abraço a todos.